nós vamos falar sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira. E antes da gente trazer aquele destaque que o Rafa falou sobre os desfalques, as novas baixas do time do Pepa, ô Nobre, hoje nós estamos meio que numa arena, aqui na arquibancada, no nosso programa tá meio estádio hoje. Falando nisso, né, a matéria que o Gabriel Moraes trouxe ontem lá no tempo.com.br, queda no número de sócios torcedores, no sócio 5 estrelas, né, Nobre? Mais uma vez, boa tarde. Pois é, boa tarde, Pedro, Di, Seabra e o Lelhão, Samuca também com a gente. Pois é, já foi de 71 mil, né, o número de sócios. O Cruzeiro hoje na casa de 50.700, e a gente vai falar um pouquinho desse tema, vai trazer um pouquinho das dificuldades, o que são os percalços nesse caminho, se é mais difícil manter e como é que foi essa virada aí, o Cruzeiro SAF, essa impulsão que teve com os sócios e tudo que a gente atravessa hoje no momento, a falta de vitórias, enfim, tudo que pode influenciar no número de sócios também. Ô Samuel Venâncio, um abraço pra você, boa tarde. Tem alguma dúvida de que esse boom de sócios e a presença da torcida na arquibancada fez total diferença no ano passado? Boa tarde. Boa tarde, dúvida nenhuma, e continua fazendo diferença, né? Por mais que tenha essa queda aí no número de sócios, eu acho que é um programa que também precisa de algumas atrações melhores para o torcedor, né? Que é a razão de tudo, mas o sócio tem que ser muito bem cuidado, porque é um retorno muito importante financeiramente falando pro Cruzeiro, pro clube. E eu acho que a queda também foi por causa dessa indefinição, né? O Cruzeiro ficou sem saber onde jogava, teve jogo como mandante até fora do estado, então isso tudo acabou acontecendo também para que o programa tivesse uma queda no número de sócios, mas se trabalhar isso bem, com essa volta em definitiva ao Mineirão, e claro, né? A bola precisa entrar na casinha também, porque isso a gente sabe que faz diferença para sócio crescer. E tem a modalidade Samuel Venâncio do Sócio 5 Estrelas também, que a ação, a campanha que você fez lá no Twitter recentemente, né, Samuel? Pois é, eu fiz lá 10 sócios lá do time do povo que eu fui brincar, que eu achava que o Matheus Pereira não fosse ser contratado, né? Então eu falei, se contratar, vou procurar aí 10 pessoas aí que precisam e um ano de sócio time do povo, então palavra tem que ser cumprida, né? Já cumpri, o pessoal tá usufruindo aí, tudo em prol aí do Cruzeirão. Bacana demais. Samuel Inobre e Daniel Seabra de Mar Oliveira e Lélio Gustavo. Hoje a gente recebe aqui no Tempo Esportes o Henrique Borges. Ele é CEO da Somos Young. O Henrique Borges é, primeiro de tudo, cruzeirense de arquibancada. Então ele entende do que ele está hoje oferecendo em termos de serviço. Afinal de contas, a equipe que cuida do atendimento do sócio 5 estrelas, terceirizado desde que o Cruzeiro virou SAF o ano passado pela Somos Young, é formada por pessoas que estão acostumadas a frequentarem a arquibancada nos jogos do Cruzeiro. É um prazer receber você aqui, Henrique, e eu já queria te perguntar de cara, né? O que é a grande demanda, o que é o grande anseio do sócio 5 estrelas hoje para com vocês que tratam diretamente esse atendimento. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Bom, na verdade o Samuel ele colocou muito bem, existe sempre a primeira dúvida é se o Cruzeiro vai voltar para o Mineirão. A indefinição de campo obviamente impacta aí no número de sócios, tanto na parte quando se fala de novas adesões e principalmente em renovação. Então o cruzeirense hoje, acho até pelo fator atlético que está lançando uma arena e tudo mais, está bastante ansioso e ele tem demonstrado quando liga e entra em contato com o clube essa ansiedade em relação de definir de vez essa questão do estádio, preferencialmente sendo o Mineirão, que é onde ele entende que é o lugar do Cruzeiro. Ô Henrique, o que foi a chave para Somos Young encontrar ali esse caminho para atender melhor o sócio 5 estrelas e ajudar, né, nesse comportamento que o Cruzeiro comemorou bastante, que foi a chegada, né, aos 71 mil sócios no ano passado com a campanha de volta para a Série A? Na verdade, a gente não atendia o mercado de futebol, a gente é líder no segmento de educação superior no Brasil, e o Cruzeiro nos fez um convite entendendo que havia muito espaço para melhorar a questão de relacionamento com sócios torcedores no Brasil como um todo. Quando nós chegamos no Cruzeiro, o clube demorava até 15 dias para dar um retorno simples a um torcedor.
Então o Cruzeiro tomou como premissa que atender bem esse torcedor, diminuir a fila de espera, que hoje em determinados dias chega a ser apenas 2 segundos, com tecnologia embarcada, seria um fator importante para que ele pudesse crescer a base, e essa é uma linha de receita importante dentro do clube. Claro que o resultado de campo influencia substancialmente, e ano passado tudo se encaixou, né? Veio a chegada do Ronaldo, ele é um cara muito midiático, então o torcedor do Cruzeiro se empolgou, até porque vinha de 3 anos aí de bastante dificuldade e sem esperança de melhoria, então isso deu um gás, e depois o time com o Pesolano se encaixou, toda a atmosfera criada dentro do Mineirão fez com que o clube acelerasse e chegasse a essa marca de 70 mil sócios. Então foi uma junção aí do efeito Ronaldo e obviamente o resultado de campo, que mesmo que sendo Série B, impacta aí para que o clube consiga ter um número mais expressivo dentro do programa. Ô Samuel, você tem alguma questão aí pro Henrique? Porque você que tá diariamente falando nas redes sociais para a torcida do Cruzeiro deve receber várias demandas aí em relação ao só 5 estrelas, né? Sim, a minha pergunta é porque chega para mim, com certeza vai chegar no atendimento lá do sócio muita reclamação e o pedido para reformulação em categorias do programa. Como que isso é transmitido para o pessoal da SAF? Existe esse contato? É possível essa demanda que vem, que chega até o atendimento do sócio para mudança, se isso é passado para o pessoal da SAF? Sim, na verdade hoje a gente trabalha bastante integrado dentro do Cruzeiro, praticamente quinzenalmente, ou o nosso time está dentro da Toca ou eles estão aqui na sede da Yang, e isso é passado de forma, eles têm um dashboard que eles acompanham em tempo real, e aí aparece lá, por exemplo, X% da torcida está reclamando, por exemplo, sobre o programa ou sobre os benefícios, algumas coisas nesse sentido. Porém, essa etapa da construção estratégica do programa, os benefícios, precificação, não está com a Yang. A gente apenas repassa essas informações e depois o clube nos dá aí um feedback sobre o que vai ser alterado, o que pode avançar ou o que não vai avançar. Hoje o clube me parece bastante fechado na questão atual do programa, acho que também por conta da indefinição do estádio. A partir do momento que tiver um acordo fechado com a Minas Arena de fato e o Cruzeiro conseguir uma sequência de jogos sem ter interferência de eventos, de shows e tudo mais, eu acredito que ele tem algumas ideias que ele vai implantar no programa, mirando principalmente 2024. Ô Henrique, Rafael Nobre falando por aqui, mais uma vez obrigado por atender a gente. Pra gente poder falar até os dados divulgados pela Somos Yang mesmo, 8 em cada 10 torcedores que tentaram cancelar o plano, depois do atendimento da equipe, eles acabaram desistindo. Como é que funciona esse trabalho? Que argumentos que vocês procuram usar para poder manter o torcedor ainda fidelizado ao clube? Tem algum trabalho pensado, claro, nesse sentido? E como é que isso acontece e funciona? Na verdade, em relação à parte de retenção, que é uma parte importante, o Cruzeiro hoje com 52, 53 mil pessoas está nessa faixa porque houve um trabalho de retenção muito forte, porque poderia estar bem abaixo. E como é que funciona isso? É praticamente uma conversa de torcedor com torcedor, já que o nosso colaborador, que ele é um cruzeirense torcedor de arquibancada, relembrando o torcedor cruzeirense do momento do Cruzeiro, de como que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, de como ele entrou para o Cruzeiro e qual era o nosso estado, né, dos últimos 3 anos, de luta para não cair para a Série C, e se realmente ele quer sair nesse momento. Às vezes o torcedor ele confunde um pouco e tem uma expectativa de acordo com o time que não é a realidade do Cruzeiro. Nós fizemos, por exemplo, um campeonato estadual muito ruim. Se você conversasse aqui no nosso canal de atendimento com 10 torcedores que ligasse aqui, naquele momento todos falariam que o Cruzeiro seria lanterna do campeonato, o campeonato inteiro, que lutaria para não cair e tudo mais. Quando o Cruzeiro começa bem e emplaca ali uma sequência de jogos, chega no G4, esse torcedor ele já vira uma ideia de luta por Libertadores e esquece qual era aquele momento daquele determinado período.
E aí, obviamente, o time passa a perder muito gol, a gente estaciona no meio da tabela, vai se distanciando ali do pelotão da frente, que em determinado momento o torcedor achou que poderia ter um ano melhor, até beliscando uma Libertadores, e aí ele começa a pedir para cancelar. E aí a gente faz um trabalho de relembrar para ele qual é o momento do Cruzeiro, o que nós enfrentamos no passado e qual é o estágio que a SAF está dentro dos desafios de sanear o clube, e isso é muito bem alinhado com o Cruzeiro, para que a gente seja extremamente transparente com o torcedor sobre o momento do clube. Ô Pedro, só para até seguir nessa linha que o Henrique tá falando, e a gente tava falando agora há pouco de números aqui, né? E até tava vendo, realmente a média de público do Flamengo é de quase 52 mil pagantes por jogo, é um negócio impressionante. Agora, Henrique, prazer tê-lo conosco aqui. Como que você consegue motivar o torcedor a ser um sócio, né, do futebol sem o resultado dentro de campo? Isso é possível ou é uma utopia? Um abraço. Não, um abraço, Lélio, prazer falar contigo. Sua pergunta ela é boa, porque a gente está fazendo um projeto com o Vasco, e a gente estava discutindo exatamente isso. Depende da faixa, da onde na tabela o clube está. Então, por exemplo, se é uma luta para o rebaixamento, em como causa você consegue motivar o torcedor a abraçar aquela causa para o clube permanecer na Série A. Se você está ali mais ou menos ali numa faixa muito de meio de tabela, sem grandes perspectivas, praticamente beliscando uma Sul-Americana, o torcedor ele fica um pouco mais desmotivado porque ele não vê muito sentido ali naquele momento. Então varia com o resultado de campo e o momento da tabela. Pode ser igual ao Botafogo, que é líder e chegou a 50 mil sócios, pode ser um efeito estrela, como é a questão do Soares e o Grêmio deu essa esticada, ou pode ser a questão do Vasco, que teve uma redução grande de sócios, mas vai retomar agora dentro de um projeto de permanência para a Série A. E aí você vai ajustando ali o argumento e trazendo o torcedor para aquele momento do clube. Agora, se você estiver ali em 13º, 14º, com a expectativa um pouco frustrada, sem disputar nada no campeonato, fica um pouco mais difícil. Ainda assim é possível fazer, mas você não tem aquele movimento de massa, de grande adesão. Ô Henrique, um abraço para você, Daniel Seaba, prazer falar com você. O Cruzeiro, você falou agora há pouco aí sobre a questão de estádio, né? Vai voltar o contrato com a Minas Arena e tal. Eu queria entender o seguinte, o Cruzeiro teve uma queda brusca aí, né? Nos últimos tempos em número de sócios, e muito disso, como você falou, se deve também ao estádio. Como é que é a relação da Somos Young com o Cruzeiro? Essa conversa aí, olha, caiu aqui, não caiu, o que a gente pode fazer? Como é que é esse dia a dia aí, o trâmite da Somos Young com a SAF Cruzeiro? Não, é extremamente integrado, assim. A gente tem reuniões semanais, o Cruzeiro olha para o programa de sócio com bastante atenção, e aí dentro do que é possível ser feito, a gente planeja não só com o Cruzeiro, mas também com a FENG, que é uma empresa carioca que ajuda a administrar o programa de sócio do clube, as estratégias com base no cenário. Então, por exemplo, a gente já tinha mais ou menos uma previsão de não ir tão bem no Campeonato Mineiro. Por uma questão de não renovação de alguns atletas, um plantel novo, haveria a possibilidade da saída do treinador. Então a gente combinou uma estratégia de antecipar o máximo possível a renovação de sócios, que tinha um grosso muito grande de adesão, que era entre janeiro e fevereiro, que coincide ali com o anúncio do Ronaldo. Então a gente fez um trabalho em dezembro de antecipar muito dessa renovação para tentar fugir dessa sonalidade, de um possível início de trimestre do clube ruim. Então, dentro desse cenário, o Cruzeiro praticamente semanalmente, de acordo com o resultado, com as possibilidades, possíveis contratações que estão para vir, eles nos alimentam com essas informações para que a gente construa estratégias com eles de como a gente vai abordar o torcedor, tanto o passivo que entra em contato com a gente, tanto estratégias anti-cancelamento e também o ativo que a gente tenta trazer o torcedor para virar sócio. Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que hoje faz o atendimento, né, do serviço de sócio torcedor do Cruzeiro, sócio 5 estrelas aqui com a gente. Hoje também a Somos Young já trabalha com futebol há algum tempo, como o Henrique falou, né? Não era o carro-chefe, mas hoje já atendendo outros clubes como o Bahia, como o Vasco também nesse projeto, e que venham outros, que venham um atendimento cada vez mais humanizado e cada vez com maior identificação, né? Tava
entendendo o processo, por exemplo, aqui do atendimento que é personalizado, né, para os torcedores e as ações que vocês fazem internamente para encontrar histórias legais de torcedores que são sócios também, para ajudar a mobilizar nesse sentido. Quero te agradecer pela presença, pela participação aqui e desejar sucesso, Henrique. Valeu, muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês, foi um prazer falar contigo também. Agradecer o Henrique, que esteve com a gente aqui no Tempo Esportes desta quarta-feira. Falamos bastante sobre estádio, sobre torcida hoje, mas se não tiver futebol, bola rolando, Rafa Nobre e Samuel Venâncio, não adianta nada. E o que tem de bola rolando, o que tem de novidade lá na Toca, pessoal? As novidades não são boas não, viu, Pedro? Como a gente já imaginava, o William e Vital estão mesmo fora desse jogo contra o Corinthians. O William com uma lesão na coxa e o Vital com uma luxação no ombro. A ideia ainda, o tratamento é um tratamento mais conservador no departamento de saúde do clube, então a ideia é do clube realmente intensificar esse trabalho para que possa acelerar essa recuperação, mas nada cirúrgico. Então o Cruzeiro, como não divulga prazo de recuperação, a gente fica no campo da especulação esperando para que isso não possa demorar. De fato, o Palácios, como foi no jogo contra o Palmeiras, deve assumir a lateral direita, e aí o Pepa fica naquela, se mantém o esquema com 3 atacantes, se tenta um meia ali para a vaga do Vital, ou se vai com mesmo o Machado e deixa uns 3 atacantes mais soltos lá em cima. O Alisson realmente treinou, então segue treinando, deve ser ainda mais uma opção para esse jogo contra o Corinthians no sábado, 9 da noite no Mineirão. O Cruzeiro precisa vencer, né? São 5 rodadas no Brasileirão sem vitória, e no Mineirão também, 4 jogos por lá, nenhuma vitória, 3 derrotas e um empate. É hora de vencer, a gente falou disso ontem, né, Samuca? Você acha que a ideia do Pepa é mesmo manter esse esquema com 3 atacantes? Você acredita que pode ter novamente uma alteração nesse esquema aí, Samuca? Então, Rafa, eu penso que tem que manter, né? Porque ele voltou só agora contra o Palmeiras. Se ficar também nessa mudança a cada rodada, 2 atacantes, 3 atacantes, 3 volantes, 2 volantes e um meia, fica mexendo muito, né? Acaba que isso prejudica o entrosamento. Eu fico na dúvida aí o que ele vai fazer pra vaga do Vital, né? Já que não tem o Matheus Pereira, agora não tem o Matheus Vital. Se ele mantém o Felipe Machado, aí serão 3 volantes, com uma liberdade maior pro Lucas e pro Machado. E acho que tem que manter os 3 atacantes. E mais cedo até a gente falava no canal que o Papagaio, ele precisa agora de uma sequência, né? Para ter confiança. Foi bem na estreia contra o Botafogo. Achei uma boa partida do Papagaio contra o Palmeiras. Não teria substituído, inclusive, o jogador muito cedo ali, com 20 minutos apenas do segundo tempo. O Gilberto entrou e não teve tanto destaque mais uma vez. Então vamos aguardar. Eu acho que a baixa grande é na direita, porque o William vai fazer muita falta, e que seja um momento também para o Palácios ele mostrar que veio, né? Ele chegou aí nesse processo de adaptação e agora vai ter uma sequência aí, porque o William com certeza vai perder alguns jogos, não somente esse do Corinthians, mas os próximos aí ele vai ficar fora. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a uma possível substituição ao Vital, nesse sentido de manter o time com 2 volantes e uma cabeça pensante ali, um jogador mais agudo do que o Lucas Silva é, por exemplo, para não voltar o Machado. Até falando sobre isso, e na segunda-feira até não entendi, o Edmar estava comentando o jogo, o Rafa estava no jogo com o Léo também, se o Pepa escalou o Matheus Vital de início, teoricamente um time mais ofensivo, aí no início do jogo o Vital se contunde, quem que ele colocou em campo? O Machado. Sinceramente não deu para entender o que ele quis fazer com aquilo. Mas quem era a opção? Tinha Daniel Júnior, tinha Nicão. O Daniel não tava. Daniel não tava nessa, não, né? Tava na mas tinha o Nicão. Mas tinha o Nicão. Que aí a gente até falou aqui ontem, que era a questão que, assim, no entendimento da gente, não foi perguntado isso ao Pepa, mas o que a gente entendia era que não havia uma confiança nele. Conversaram com ele, né? O diretor de futebol até falou, conversamos, tá ok, Nicão tá reintegrado, mas a impressão que passou na mudança toda de um esquema por completo, né? De uma história que ele tinha traçado para aquele jogo, é que ele não tem confiança no mas Nicão. Então assim, o Nicão teve para sair.
E aí não saiu. Teve proposta do Curitiba, não foi, aí não procurou mais, o Cruzeiro conversou, Samuel até disse sobre isso, que ele está com um semblante mais leve e tal. Ou seja, a impressão que passa pra gente é que o Cruzeiro pegou o Nicão de volta e falou: vem cá, você não jogou o que se esperava, nós confiamos em você, nós te contratamos para jogar, então vamos voltar pro elenco? Vamos, beleza. Aí na hora do cara entrar, entra o volante. Sinceramente, não deu para entender. Boa pergunta mesmo. Não, e eu, por exemplo, né, e até o Samuel concordou, a gente falando aqui sobre a entrada do Nicão nos jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo. Aí o técnico também, né, ele tem que ter, tem que sentir ali o jogador. Pô, e aí ele acaba cortando até uma evolução dele, sabe? Porque o cara fala, pô, entrei bem aqui, ali, e agora surge uma chance de jogar mais tempo e ele coloca um volante. Você tem razão, viu, Seabra? Eu concordo com você. Durante a transmissão também, até a gente comentou sobre isso, né, Di? Eu também achei bem estranho. Essa ideia era uma ideia mais ofensiva do Pepa. Eu não entendi também quando ele abriu mão disso e colocou o Machado. Enfim. Rafa, e a contusão do Vital foi o quê? 9 minutos? Ele saiu com 7, né? 7 minutos. Ou seja, praticamente o jogo inteiro. Ou se fosse, 30 minutos do segundo tempo, o Vital se contundiu, beleza, vamos segurar aqui o 0-0, o Machado. Aí, beleza, a gente entende. Agora, de início. Não, a gente não entendeu. A gente chegou a essa conclusão de confiança na transmissão, só isso. A gente nem fez ali o julgamento do mérito da questão em si, mas na conclusão da gente foi essa. Porque se você tem um cara que faz mais ou menos a mesma função e tal, e você vai mudar seu esquema todo no início do jogo, que você fez, acabou de fazer na pré-eleição, eu também achei estranho, mas me parece que foi isso. Não vejo outra explicação. Até pra gente poder trazer um assunto que o Diego Urbano falou disso aqui, e a gente também, o Seabra também levantou o nome do Daniel Júnior. De repente pode ser até uma oportunidade. Se por um lado o Vital, que tinha perdido espaço lá naquele jogo contra o Botafogo, quando o Pepe indicou que Matheus Pereira seria o titular na vaga dele, naquele jogo contra o líder do campeonato, por outro lado ele ganha de novo, novamente esse espaço no jogo contra o Palmeiras, e aí ele, com 5 minutos de jogo, sofre a lesão e perde essa oportunidade. Por outro lado, Daniel Júnior pode ganhar mais espaço, né? Já que tem o Nicão e agora só ele praticamente no setor, no meio campo ali, uma peça mais ofensiva, né, Samuca? De repente pode ser um espaço até para que o Daniel Júnior possa recuperar o futebol dele, né? Pois é, o Daniel, ele sempre que teve chance, ele só entrou nos minutos finais, né? Me recordo de poucas partidas aí recentes, até naquele clássico contra o Atlético lá, ele entrou e tentou criar algumas coisas ali naquele jogo que o Cruzeiro estava perdendo, mas entrou no final. Acho que ele entrou, não sei se foi contra o Fortaleza também, talvez tenha sido a última partida que ele recebeu chance, depois acabou se machucando e agora tá de volta. É muita ausência ali como meia, né? Vai ter o Nicão apenas pro próximo jogo, e o Daniel já vem treinando aí pelo menos há 2 semanas. Não estamos querendo dizer aqui que vai ser a solução, a salvação de todos os problemas, mas eu penso que o Pepa precisa fazer essas coisas diferentes, tentar um ou outro, e concordo aí com os amigos, acho que ele tentou a opção mais cômoda para ele, que era o que vinha jogando, né, quando ele substitui o Matheus Vital pelo Machado. Mas eu confesso também que poderia até ser uma pergunta a ser feita pro Pepa na entrevista coletiva, porque você sai de um meia, e até o Vital tinha começado o jogo, tinha feito uma boa jogada com o Wesley lá pela direita, e com 4 minutos aí vem a luxação no ombro. Você sai de um meia mais ofensivo pra voltar um volante, né? E não dá pro Machado fazer uma característica próxima ao que faz o Matheus Vital. Os dois não estão vivendo um bom momento, mas eu penso que o Pepa foi no mais cômodo para ele ali na ocasião, e eu concordo que deveria ter testado uma outra opção. Mas enfim, vamos ver, talvez o Daniel realmente possa ser relacionado aí em meio a tanta ausência ali como meia no elenco do Cruzeiro, né? E aí pode perguntar pro Pepa também, né, Samuel, porque,
esse Daniel tem uma chance ali, outra aqui, entra no jogo, não sei o quê, pereré, de repente ele recupera, não é relacionado de jeito nenhum, né? Não tem espaço e tal, e aí numa emergência, como é o caso agora, parece aquele jogador que você larga lá e você passa e fala, ele tá aqui, peraí, vou relacionar ele. Quer dizer, não é uma coisa que você trabalhe para que esse jogador tenha realmente condições de ocupar pelo menos o banco. É isso? Né? Eu acho que são coisas que o Pepa, obviamente a gente não tem como ir na toca, não tem entrevista com ele todo dia, às vezes depois de uma coletiva de jogo é uma preocupação maior com alguma outra coisa, com o próprio resultado, e às vezes essas coisas acabam escapando, mas eu acho que já tá na hora do Pepa dizer qual que é a do Nicão, porque quem falou do Nicão foi só o diretor, né? Qual que é a do Daniel Júnior? Vai usar, não vai? Como é que é? Né? Eu acho que é legal, até para que haja uma transparência, para que a gente possa informar o torcedor de melhor maneira, né? Legal, ô Pedrão, pra gente seguir falando de Cruzeiro e Corinthians, aberta hoje a venda por público geral, então o torcedor do Cruzeiro quiser comprar ingresso para esse jogo, ingresso.cruzeiro.com.br, todos os setores disponíveis ainda, e o Cruzeiro abrindo alguns setores ainda fechados, né? O Cruzeiro seguindo aquele protocolo que faz para os jogos, aí à medida que os ingressos forem saindo, é claro que a procura deve estar baixa, até por conta desse tropeço Cruzeiro em São Paulo, então dificilmente o Cruzeiro deve abrir esses outros setores superiores ali do estádio, então esses inferiores aí o Cruzeiro já com a venda aberta, a venda acontece até sexta-feira, Cruzeiro com uma expectativa de público, esse é o Cruzeiro do primeiro tempo, Pedrão. É isso aí, daqui a pouco o Nobre volta para trazer mais informações do Cruzeiro aqui com a gente. Algo mais, Samuel Venâncio? Eu tô até com dó do Samuel hoje, que o que o pessoal do Barba fez ele contar de história do passado, aí 1 hora e cacetada que ele ficou lá relembrando as histórias dele com treinadores, tá tudo no YouTube de O Tempo, é só o pessoal procurar lá o Barba, Cabelo e Bigode de hoje, que teve a participação do Samuel Venâncio. Não, foi bacana e é sempre uma honra aí participar com os amigos ali do Barba, mas vamos aguardar, a partir de amanhã o Pepa começa aí a montagem da equipe, né? Que faz esse jogo contra o Corinthians e concorda aí com o Rafa Nobre, acho que vai ser um público bem baixo, talvez aí o menor do Cruzeiro jogando no Mineirão nessa temporada, pelo momento do Cruzeiro e também pelo preço, não tá tão barato assim o ingresso, né? Acho que teremos um público bem baixo lá no sábado, 9 horas da noite. Sabadão, 9 da noite, né? Esse horário que a gente vive de amor e ódio com ele aí. Amor e ódio só você, porque eu acho péssimo. Mas sabe, eu posso falar o bastidor que a gente conversou na redação mais cedo? Pode. É um baita horário de audiência. É verdade. É um horário que muitas pessoas não têm muito o que assistir e procuram pelo futebol. Infelizmente, a CBF e a TV detentora dos direitos de transmissão, a Globo, Premiere, acharam aí, foi um achado esse sábado, 9 da noite, porque a gente percebe que é um horário de e só, eu tô falando que eu não gosto do horário, não é só porque eu trabalho, né? Porque pra gente trabalhar tanto faz, não tem problema, a gente vive disso. Eu acho um horário completamente fora da cultura do brasileiro, mas enfim. Do futebol. Até porque a gente precisa lembrar que sábado o transporte público funciona em horário diferente. Também. Então tem muita gente que fica com opções mais escassas para ir embora para casa 11 horas da noite do sábado. E o Ronaldo que vai estar lá não é para jogar, né, gente? É o Ronaldo, o fenômeno, dono da SAF. Entendi. Não é outro Achei jogador, que era para substituir o Matheus e tal. Porque se precisar ele faz a 10 também. Já não tá aguentando correr o que ele corria de 9, né? É isso. Abração para você, Samuel, até amanhã. Valeu, um abraço, pessoal. Tamo junto.